posso trazer a opinião do vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão? Por favor. Ele publicou uma mensagem no Twitter e disse que a intervenção militar seria golpe que traria prejuízos para o país. Não, perfeito, mas isso não diverge do que a gente está falando. Evidentemente. O que ele não quer é que as pessoas se manifestem. Isso é triste. Você vê uma pessoa que trabalha com imprensa, William, e que está falando que as pessoas não podem se manifestar, é um cara que justifica colocar a polícia numa manifestação pacífica para meter tiro de bala de borracha em família, eu vou pedir para colocar o Twitter. idoso. Posso pedir para você está delirando, Marco, você está delirando. Você está delirando. Se segundo César isso é inconstitucional, Marcos, tem que meter bala na população das famílias. Você está querendo levar no grito. O primeiro Twitter dele, que dá continuidade a isso aí, vem assim: brasileiros, há hoje um sentimento de frustração, mas o problema surgiu quando aceitamos passivamente escandalosa manobra jurídica que, sobre um argumento pífio e decorridos 5 anos, anulou os processos e consequentes condenações. E aí ele cita o @ do ex-presidente e presidente eleito agora, Luiz Inácio Lula da Silva. Logo em seguida ele vem: agora querem as Forças Armadas deem um golpe e coloquem o país numa situação difícil perante a comunidade internacional. As manifestações ordeiras e em justa indignação são bem-vindas. Vemos nelas famílias, idosos, crianças, todas pessoas do bem. Está na hora de lançar um manifesto explicando isso e dizendo que temos força para bloquear as pautas puramente esquerdistas, além de termos total capacidade de retornarmos muito mais fortes em 2026. Precisamos viver para lutar no dia seguinte. César. Pois é, veja, o estado de delírio que o Marco Antônio avança me faz concordar com o Mourão. Entende? Então é assim, é um estado de coisas tão delirante César, que as pessoas podem dizer o que elas querem em nome da liberdade de expressão. Não Veja, pode mais. Pessoal, vocês têm que chegar pera com o César antes de se Marco, manifestar. você não estava falando que eu estava te atropelando, eu vou começar a atropelar de novo, você não está me deixando falar. Veja, pessoal que tá olha na só, manifestação, qualquer coisa que constitua, a gente vai ficar falando um em cima do outro, Marco. Só isso. Qualquer coisa que constitua grave ameaça, ainda que seja de maneira meramente verbal, caracteriza... Se eu chego pro meu vizinho e falo, eu vou te matar, isso caracteriza um crime. Isso é ameaça. Não! Então, você diz que vai matar o cara. Que a população está ameaçando quem? Veja, cara, você está dizendo que eu posso me manifestar da maneira livre que for, que isso não caracteriza crime em hipótese alguma. Não, eu não estou comparando com o que a população está... Vamos reduzir aqui. Você está falando sabe o que é difícil, cara? Você fica querendo, nos seus delírios, você fica querendo colocar palavras na minha boca para em seguida dizer o que eu estou dizendo. Deixa eu terminar de me articular, tem um pouco mais de calma. Eu tô super calmo. Então, por favor, eu tô achando engraçado. Então, por favor, pode achar engraçado, você pode, mas contanto que você respeite o meu tempo e deixa eu terminar de me articular. Você não fez isso em 38 minutos. Pois é, porque você tem esse hábito e eu me vejo compelido a ter que agir da mesma maneira. A gente pode combinar. Se ninguém... Se ninguém interromper o outro, eu prometo não te interromper, do fundo do meu coração. Será? Eu prometo. Agora, veja, olha só, cara. Tem uma questão muito fundamental aqui, que existem parâmetros republicanos. A gente tem uma democracia consolidada. Houve um pleito presidencial. Houve um vencedor que foi declarado pela Justiça Eleitoral, que foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral e que foi validado pelas principais democracias liberais do mundo. Você tem Mourão, pelo amor de Deus, o cara te dizendo, chega, acabou. Você tem Ciro Nogueira, você tem Damares Alves, você tem o Ricardo, enfim, um sem número de bolsonaristas emblemáticos reconhecendo que acabou. Nós perdemos Sérgio Moro, Marco, dizendo acabou. É óbvio que o Bolsonaro ganharia politicamente, cara, inclusive muito mais, se no momento zero, ainda no domingo, ele viesse a público e dissesse, discordamos, ok, perdemos, vamos nos organizar para continuar batalhando pelo Brasil que nós desejamos, mas a eleição acabou. Não tem o que ficar interditando estrada, causando dano, provocando mortes, provocando todo tipo e ficar com esse discurso que você sustenta até hoje, de injustiça, de que a eleição não foi legal, de que vocês foram prejudicados. Não estou nada me contradizendo, cara. Veja, só para concluir, existem parâmetros republicanos que precisam ser
respeitados, que inclusive sustentam esse tipo de debate que a gente está tendo aqui. Você morre de medo porque você avança narrativas falaciosas que você quer vender como liberdade de expressão. E na verdade não é o caso, existe uma diferença entre vender delírios da extrema-direita e atuar dentro da liberdade de expressão, assim, meu caro. Só um breve à parte. Claro, vamos lá. Narrativa delirante está lá no seu portal do UOL, que tem o pessoal fazendo juramento à bandeira e o pessoal está falando que é saudação nazista. O UOL não é meu portal. Mas é o que você frequenta. O que aconteceu em São Miguel do Oeste? O pessoal fazendo juramento à bandeira. Meu Deus. Ao redor do Brasil inteiro. E a galera do UOL falando de saudação nazista. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Eu recebi mensagens do mundo civilizado inteiro, de gente da Suécia, à Inglaterra, aos Estados Unidos, me perguntando o que está acontecendo no Brasil. Para o Marco Antônio, aquilo ali é uma saudação à bandeira nacional. Posso terminar? É uma saudação à bandeira do Terceiro Reich até 1945. Depois disso não pode mais, Marco Antônio. Posso terminar? Pode, vamos lá. Então, tem o juramento à bandeira. Não sei como é. Se você sabe como é que funciona e como é que as pessoas fazem. Que loucura. Mas a grande loucura aqui é o seguinte. Durante 4 anos, a gente viu essa imprensa marrom, terrivelmente marrom. Toda grande imprensa, só para entender, não quero te interromper honestamente, quem é a imprensa marrom? Tem vários jornais que a gente já falou. Globo, Estadão, UOL, G1, Estadão, G1, UOL, enfim, Folha. Toda a imprensa brasileira. Marronzaça, meu caro. Eu posso te ajudar a analisar algumas manchetes? Ok. Depois a gente analisar meia dúzia de manchetes, entender o teu raciocínio. Quão marrom Brasil Paralelo que é uma mídia legítima. Não é imprensa. Brasil Paralelo. Você sabe. Brasil Paralelo é documentário, é uma produtora. Não importa, o documentário que eles produzem que é legítimo. Brasil Paralelo é que é legítimo. César, eu não sei o que você tomou hoje, mas deixa eu só concluir o raciocínio, pelo amor de Deus. Tá vendo? Você incorre nesse tipo de abordagem lunática que eu me droguei, de que eu tô avançando abordagens marxistas. Sem falsa equivalência. O mundo civilizado inteiro é marxista na tua cabeça, cara. A imprensa marrom noticiou durante 4 anos que o Bolsonaro tinha viés fascista, que era genocida, que era homofóbico, racista. A imprensa marrom é a imprensa brasileira inteira, tá? Só pra esclarecer. Sim. Prazer. Ok. Sim. Vamos redpilar o César, galera. Ele vai ser redpilado hoje, talvez. Mas vamos lá. Você está estimulando ataques já, hein? Você sabe o que é redpilar? Lógico que eu sei. O que é redpilar? Agora, veja o tipo de mensagem que eu recebi. Lógico que eu sei, cara. O que é redpilar? Veja, Marco, o fato é que é o seguinte, deixa eu terminar o raciocínio. Existe um mundo civilizado. Existe um mundo civilizado. Respira, César. Que reconhece. Durou 1 hora, ele não para. Que reconhece a eleição César, do Lula. Deixa eu concluir. Você não vai mudar isso com malabarismo semântico, cara. A imprensa marrom, durante 4 anos, noticiou os mais absurdos adjetivos e imposições à figura do Bolsonaro. Isso foi feito sistematicamente. Aí, quando ele fica quieto durante um período, que foi o período entre o final da apuração e a terça-feira, quando ele se pronunciou, já começa aquele negócio de tentar achar algum tipo de responsabilização em cima dele. A grande mobilização da imprensa... É um passador de pano profissional do Bolsonaro. A grande mobilização da imprensa é pisar e sufocar o Bolsonaro e qualquer tipo de manifestação conservadora no Brasil. Inclusive, não achem vocês que eles vão se contentar com a vitória do Lula. Ser conservador é uma coisa. Ser reacionário e passar por cima de valor republicano, causando todo tipo de dano e estimulando desobediência civil, é outra coisa, Marco Antônio. O espírito antidemocrático está no sangue do César. Não sei se é por bem, não sei se é por mal, não sei se é por algum eu tomei droga e sou marxista. De cegueira ideológica. Mas no que ele consiste? Ele consiste nesse tipo de arrobo autoritário, onde ele vira e fala, olha, essa manifestação é inconstitucional. Então você tem lá um bando de pessoas, dizendo, meu caro. Um grupo de pessoas numa praça. Não sou eu que estou dizendo. É o Mourão, que até então era vice-presidente do cara que você passa pano. Deixa eu só concluir. Assim... Tá truncado. Tá truncado. É lógico que tá. O Mourão não falou da manifestação.
O Mourão, ele não fez juízo de valor sobre se a manifestação era constitucional ou inconstitucional. Ele pediu para acabar porque ele falou tá sobre legal. a questão de um golpe. Sei. E ele foi contrário a isso. Que é o que as pessoas pedem nas ruas. O que eu fiz com você há 10 minutos atrás foi fazer um juízo de valor sobre a manifestação. E eu fiquei impressionado que você com o meu autoritarismo. Você escolhe defendendo qual que o candidato que venceu... E você reduziu manifestação como ameaça. Você fez uma redução falsa do ponto de vista lógico. Você fez uma falsa equivalência de novo. Ok, vamos lá, Marco. Do ponto de vista lógico. Qual o ponto? E só para dando voltas. De novo, porque você está sempre interrompendo. 30 segundos, Marco. O Mourão, ele fez uma reflexão que não tem nada a ver com a discussão que a gente tinha antes e que eu acho relevante, acho prática, e eu acho que o conservadorismo vai ter que lutar, sim, contra a tentativa de extermínio do sistema. E aí envolve o quarto poder, que é a imprensa, delirante, cara. E possivelmente o Tribunal Superior Eleitoral, que já tem falado, a gente viu aqui na Folha Manchete, falando de tentar tornar o Bolsonaro inelegível para 2026, com base nessas falácias e cortinas de fumaça que ocorreram durante o período eleitoral. Fato é que durante o dia nós recebemos relatos, né, e falsas informações de que existe mobilização em quartéis, enfim, e uma grande teoria da conspiração que cai no fake news. Nada foi confirmado, programado, enfim, mas existe sim uma corrente de abastecimento digital nos grupos de WhatsApp, Telegram. Isso está acontecendo. Inclusive, existe uma investigação para tentar descobrir se existe alguém motivando as manifestações ou financiando esse tipo de coisa. Ponto. Isso está em andamento. Eu queria agora, porque Mourão, quando ele fala, agora querem as Forças Armadas, que as Forças Armadas deem um golpe e coloquem o país numa situação difícil perante a comunidade internacional. Eu gostaria de trazer um convidado. O comentarista da edição, analista político do Instituto Civitas, Coronel Gerson Gomes. Gerson, muito boa noite. Obrigado pela gentileza de mais uma vez atender a Jovem Pan News. César, quando o Mourão fala sobre essa situação de melindre, em colocar o Brasil numa situação difícil perante a comunidade internacional, a primeira coisa que Lula faz, logo depois do seu pronunciamento, é atender a comunidade internacional. Isso fica muito claro, tanto que ele não responde a pergunta e já vai receber os cumprimentos. É o momento em que ele acaba avalizando, junto ao cenário internacional, a sua eleição? Seguramente, William. Você tem uma comunidade... Eu vou passar primeiro a palavra para o coronel. Você falou César, desculpa. Perdão, César, me perdoe, foi justamente um erro meu. Eu queria, Coronel Gerson Gomes, o senhor está com a palavra. O coronel acho que travou a comunicação dele. César, a palavra é sua. O Marco já estava querendo rir da minha cara, como assim, vou lacrar na internet. Não. Bom... Seguramente, William, veja, existe, nas relações internacionais isso é bem estabelecido, existe um conjunto de observadores, existe um tecido global que se organiza no sentido de acompanhar a eleição, sobretudo de grandes democracias liberais, como é o caso do Brasil, e você vê a atuação do Lula muito enfática nesse sentido. A comunidade internacional inteira já está convidando o Lula para a COP, para eventos internacionais. Existe uma noção muito clara que o foco de poder já mudou do Jair Bolsonaro, que é o atual presidente, para o Lula, que é o presidente eleito. Isso não funciona porque existe uma mídia comunista que caracteriza o sistema, que quer derrubar o Bolsonaro. Isso é assim fundamentalmente em todos os pleitos presidenciais, e qualquer coisa que questione o processo democrático republicano traria danos irreparáveis para o Brasil junto à própria comunidade internacional. É por isso que eu insisto nessa medida. Veja, Marco, sendo totalmente honesto contigo, se o Bolsonaro tivesse sido eleito, a despeito de eu discordar de tudo que ele diz e faz, eu estaria aqui defendendo exatamente a mesma ideia. Eu estaria dizendo para o campo progressista: destravem as estradas, vamos para casa, vamos trabalhar politicamente. Em 2026 a gente tenta de novo, 2024 existem eleições municipais, vamos nos articular e nos fortalecer. Para com esse discurso alucinado de antissistema, que o mundo quer derrubar o Bolsonaro. Que loucura é essa? Vamos fazer política séria, cara. Vamos trabalhar com base em coisas que tenham substância e não nesse tipo de impropério. Essa fase acabou. Essa fase da extrema-direita delirante no Brasil acabou, cara.